Olá, meus amigos, minhas amigas, freirianos, freirianas, bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo dia da Semana Paulo Freire 2025. Tudo bem contigo, Ivo? Tudo bem, Ivânio? Que bacana estar aqui com o pessoal de novo no nosso segundo encontro da nossa nona edição da Semana Paulo Freire, né? Bem-vindos, nós estamos na metade, né? Hoje é a segunda aula, né? A gente chama de live, né? Nossa segunda live, onde nós vamos ver as próximas 5 pedagogias que compõem a didática freiriana. Sejam bem-vindos, bem-vindos você, de onde você estiver, você é bem-vindo aqui com a gente. Show de bola. E é sempre resgatando, né, Ivo? Nós estamos utilizando o nosso livro Didática Freiriana e você em cima ou embaixo desse vídeo você tem um link de acesso ao e-book na íntegra, para que você possa conhecer o livro, conhecer mais as 10 pedagogias e outras coisas que temos por aqui. Temos um pré-fácil e um pós-fácil também maravilhoso, de dois grandes educadores latino-americanos. Vale a pena a leitura. Ivo, sem delongas, nós paramos lá na pedagogia número 5, né? Resgatando para o pessoal. A gente começa com a pedagogia da acolhida, a gente vai para a pedagogia da pergunta, daí a gente parte para a pedagogia do tema gerador, aí a gente vai para a pedagogia da contextualização e encerramos com a pedagogia da reflexão. Muito bem, chegamos na metade da jornada. Hoje nós começamos então com a sexta pedagogia que compõe as 10 pedagogias da didática freiriana, a pedagogia da investigação temática, um tema muito freiriano do ponto de vista da construção, né, enquanto categoria. Conta pra gente o que é a pedagogia da investigação temática. Muito bem. Aliás, a investigação temática, né, Ivan, que é um passo fundamental do método, né? É o momento em que se faz a busca, né, das palavras mais significativas na comunidade, lá no processo de alfabetização, na época do processo de alfabetização. Lembrando que aqui nós estamos reinventando o método, então você não pode olhar cada pedagogia dialogando cronologicamente com as etapas do método. Aqui a gente foi dando nomes freirianos para cada pedagogia, e necessariamente não estão na mesma sequência do método, porque não é o método, é uma reinvenção do método, né? A pedagogia da investigação temática, ela se caracteriza por ser um momento em que a gente se debruça sobre o tema de novo, né? Você levantou o tema lá na pergunta, né? no momento do tema gerador, você refletiu sobre ele, agora é o momento de se debruçar de novo, olhar de novo, ver como é que ele está conectado com o contexto. E aí exige de nós, né, Ivone, professores, esse papel de orientador, de facilitador da investigação. Porque nós já estamos na segunda metade, nós vamos começar a caminhar para pensar em intervenção, porque é uma pedagogia, isso aqui é uma didática da praxis. Então, nós vamos começar a pensar em intervenção. Então, agora é o momento em que o educador estimula os estudantes, né, a começar a pensar e construir as alternativas viáveis de intervenção no tema em discussão. Bárbaro, eu gosto muito desse momento, tá? Sou suspeito para falar. E temos um destaque aqui no livro que vocês vão ver depois. Eu estou, né, junto com vocês e encontrando os pontos de destaque para a gente só realçar alguns olhares de vocês na hora da leitura. Olha o que a gente destacou aqui. Do ponto de vista político-pedagógico, é o momento em que se identificam o conteúdo da aprendizagem com o conteúdo e a ação resultante desse processo. Percebamos aqui, né, Ivo, que já não é mais aprender por aprender. Exato. A pedagogia crítica nos impulsiona a ação concreta, é um pensar para pensar o fazer. E mais ainda, um fazer revolucionário, do ponto de vista, né, positivo da palavra, aqui no sentido de transformar o mundo. Então, eu penso o que eu preciso pensar para transformar o mundo. Isso é maravilhoso. Então, é um debruçar-se de novo, né, sobre a minha aprendizagem e dizer, mas eu estou aprendendo isso porque há um problema que instigou esse conhecimento, né? Então, a pedagogia da investigação temática, vocês percebem como a gente vai, vamos imaginar aqui simbolicamente, né, Ivo, subindo degraus em direção à transformação pelo conhecimento. Então, já não é mais uma pedagogia do puro aprender por aprender. É aprender para uma ação concreta no mundo, para, obviamente, transformá-lo, porque ele é problemático, né? Então, é isso. E aí,
como que a gente pode fazer isso na sala de aula? Veja, se você está lá com o ensino fundamental e médio, aqui no livro nós temos, na página 94 e 95, duas sugestões, né? Imagine, Ivone, fazer um projeto de pesquisa com questões ambientais, socioambientais, locais. Como é que é o entorno da escola? Você conhece o entorno da tua escola, o entorno da universidade onde você trabalha? Qual é o riacho mais próximo que passa ali, né? Como é que é a coleta seletiva, se é que tem, né? Por que a rua é calçada ou não? Tudo isso faz parte desse processo em que os alunos se debruçam para aprofundar esse conhecimento. Se você está no ensino superior, uma dica aqui, né? Um seminário interdisciplinar sobre as desigualdades sociais, porque as desigualdades sociais é um tema permanente na nossa realidade do nosso país, né? Para que eles possam analisar criticamente como que essa desigualdade é construída, é mantida, né? Então, tem uma questão de fundo que não é só saber que existe a desigualdade, mas perceber profundamente qual é a dinâmica social que mantém as desigualdades sociais e pensar, obviamente, como que cada uma pode contribuir para a redução das desigualdades. Então, dá pano para manga essa parte da didática freiriana, né? Bárbaro, bárbaro. E ó, vocês vão perceber um certo fio de meada quando vocês lerem o livro. Vocês estão notando que eu estou falando aqui de subir degraus, é isso, são as conexões lógicas, né, entre um movimento e outro, e um acumulado passo a passo. Nós vamos falar disso no próximo encontro nosso, como é que você põe em prática isso tudo, né? Então, mas fiquem atentos a isso, porque para nos acompanhar nesse movimento aqui. E aí, pronto, fizemos esse movimento da investigação temática, a gente parte, então, para a 7ª pedagogia, que é, para surpresa de ninguém, né, a pedagogia da praxis. Como é que se avança dessas 6 pedagogias anteriores para a pedagogia da prática e por que é assim? Veja, se nós estamos dizendo que nós vamos intervir, é o movimento de praxis, né? Praxis, gente, né? Quem está nos assistindo provavelmente já está conectado com essa perspectiva materialista histórico-dialética, que é o momento da ação, reflexão e ação, né? É o momento dialógico libertador, né? É a projeção de uma ação transformadora no mundo. A ação transformadora é essa que é baseada em todo esse processo anterior de se debruçar sobre a realidade, de conhecê-la, refletir coletivamente sobre ela, né? E aí, obviamente, a praxis coloca como indissociável ação e reflexão, reflexão e ação. Entre o que eu penso que o mundo, como o mundo deveria ser e quais as ações que eu faço para que o mundo se torne, né, um mundo melhor. Então, a praxis é a dimensão de um processo dinâmico, né? Ela não é linear. Eu pensei, eu intervenho e o mundo muda. Seria muito bom se fosse assim. Mas existem, ao mesmo tempo, forças contrárias, dialeticamente falando, que estão tentando manter o mundo do jeito que ele está. Então, a pedagogia da praxis é esse momento do diálogo, né? Das trocas de experiência para pensar uma intervenção transformadora no mundo, para lutar contra as forças que querem manter o mundo da forma como está. E a gente sabe da forma como está. São desigualdades, são injustiças, são movimentos opressores que vão fazendo com que vão desumanizando os seres humanos que vivem nessa sociedade. Vocês percebem, né, pessoal, que a gente vai evoluindo a conexão lógica entre política e educação, né? Não tem como pedagogia e política, vamos chamar assim, né? Não tem como eu, ao aprender que há injustiça, ficar indiferente a isso, ainda mais se essa injustiça me toca, me oprime, para ser preciso, né? Com os termos do Freire. Então, na pedagogia da praxis, veja o realce que a gente dá aqui numa frase muito bacana, que faz essa síntese. A pedagogia da praxis pressupõe uma educação voltada para a libertação. Então, se nós estamos conseguindo coletivamente, né, aprender juntos e ao aprender identificamos a opressão, por óbvio que também juntos partimos na luta pela libertação. Esse é, vamos dizer assim, né, o princípio político da pedagogia freiriana, é o princípio político também da didática freiriana, né? Então, é fazer-se compreender, né? Quer dizer, nós nos compreendemos como libertadores de nós mesmos. O Messias está morto, para parafrasear o Nietzsche, né?
O Messias está morto. Não há alguém que virá nos libertar. Nós nos libertamos juntos, coletivamente. E a pedagogia da praxis, ela nos dá esta direção, esta compreensão sobre o fazer no mundo, não é, Ivo? É isso. E fica imaginando, né, enquanto atividade prática, aqui na página 101, 102, nós temos alguns indicativos. Veja bem, quantas ONGs existem na nossa cidade? ONGs sérias. Estamos tratando aqui nessa dimensão ética, né? ONGs sérias, que fazem um trabalho bonito no entorno da comunidade. Dá para pensar com os estudantes como que eles podem se engajar nessa luta dessa ONG? Como que eles podem se engajar numa luta sindical, numa luta da Associação da Comunidade de Bairro, enfim, são várias lutas possíveis que os alunos podem se engajar, ou seja, eles vão compreender que aquilo que eles estudam na escola faz parte do seu cotidiano, aquilo que estão produzindo de conhecimento em sala de aula permite intervir na sua própria comunidade. E do ponto de vista do ensino superior, tem o tripé da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão é o campo da extensão, é o campo da praxis, é o campo em que você começa a discutir experiências exitosas, práticas de intervenção social, feitas a partir daquilo que é feito em sala de aula e daquilo que é feito com a pesquisa. Né? Não que a pesquisa tenha que ser útil, mas a pesquisa pode ser uma pesquisa que embase uma intervenção social, né? Para que a gente possa dar também sentido social à pesquisa que a gente faz nesses espaços de extensão dentro de uma universidade. Então, a diversidade de possibilidades que vai se apresentando aqui, Ivan, conecta uma pedagogia na outra na nossa atividade freiriana. Um belo percurso, aliás, né? Um percurso comprometido, um percurso politicamente consciente, né? Então a gente vai... E aqui engrossa o caldo, né, Ivo? Muito educador daqui para frente não dá mais conta. Por quê? Não porque a pessoa é mal intencionada, é porque daqui para frente exige compromisso social e político. Então, está aqui a grande crítica ao Freire, por exemplo. Obviamente, né, Ivo, que essa crítica se espalha para a didática freiriana por isso, porque ela não vai negar a injustiça social e tampouco vai esperar que alguém resolva para a gente. Nós vamos, né, a partir do saber, e aqui está a potência da pedagogia, a potência da educação, nós sabermos mais. Saber mais é importante para a gente, né, irmos nos libertando das opressões. E aí nós chegamos numa pedagogia que eu amo, que é a 8ª pedagogia das 10, que é a pedagogia da sistematização. Não estou dizendo aqui, gente, que eu prefiro mais uma mais a outra, mas é que essa me é muito cara, por eu também gostar muito do nosso inspirador, o professor Oscar Hara. A pedagogia da sistematização, Ivo, por que ela está aqui? Tu falou Oscar Hara, e eu quero citar aqui o nosso pós-faciador, né, o professor Afonso Carrillo, que também é um grande nome do processo de sistematização na América Latina, os dois aos quais nós devemos muito aprendizado, né, na leitura dos livros e no prazer de poder dialogar com eles, né. A pedagogia da sistematização nós trouxemos para dentro da perspectiva didática, porque a gente percebia, né, Ivan, que os professores faziam e fazem muita coisa. Aí tu pergunta, o que tu fez? Ah, não me lembro. Por quê? Porque não sistematiza, porque não anota, porque não registra. Né? Isso aqui poderia ser pedagogia do registro, né? Registro de campo, registro de atividades. E sistematizar, obviamente, aí poderíamos aprofundar, que não vai dar tempo, é muito mais do que anotar, mas é anotar e organizar esse processo de forma permanente, de forma intencional, para que possa ser dado depois publicidade para esses materiais, para essas ações, para essas perspectivas pedagógicas, para essas dinâmicas que são realizadas em sala de aula, né? E, de alguma forma, como disse o Oscar Hara, né, é a reconstrução ordenada da experiência. É como se eu olhasse para trás tudo o que aconteceu e, a partir daí, então, eu vou reorganizando. Para quê? Para melhorar a prática, para compartilhar a experiência. É para isso, né? Não é só para dar mais trabalho. Pelo contrário, vai dar menos trabalho depois. E você vai poder dar visibilidade para outros educadores e educadoras que possam aplicar também e replicar também aquilo que você está fazendo.
E essa perspectiva de sistematização, ela é um processo, como nós já usamos aqui, contínuo. Né? Nós falamos no encontro passado, o mundo está mudando permanentemente. Na pedagogia da contextualização, a gente disse isso, né? Olha, o contexto muda. Por óbvio que, ao nós sistematizarmos as nossas boas práticas, as nossas experiências, nós localizamos os pontos de melhoria, os pontos de êxito, e aí, ao refazer esta prática, já não é mais a mesma. Ela já é inovada, né? Então, aqui a gente faz esse movimento com a pedagogia de sistematização. Bom, estou indo numa boa direção pedagógica, pois eu sistematizo para me conhecer cada vez mais juntos, né? A pedagogia da sistematização é um processo também coletivo e coletivizante. Então, a gente avança junto, por quê? Porque pensamos, refletimos sobre a própria prática, né? Esse movimento contínuo ele é fundamental para que a didática freiriana, aqui neste caso, seja também todo dia inovada e reinventada em vista da melhoria das ações e das reflexões. Esse é o grande movimento que a pedagogia da sistematização nos impõe nesse fluxo de trabalho com a didática freiriana. E também tem uma outra questão de fundo aqui, né? Por exemplo, nas experiências possíveis, ali na página 108, 109. Veja, as tecnologias podem ser uma aliada aqui, né, Ivan? Você não precisa anotar de memória ou ter um caderno só para sistematização, que é um excelente recurso. Um caderno de registro do ano, um diário, né? Um portfólio reflexivo, né? Como nós citamos aqui. Mas você pode também, hoje, com muitos recursos de tecnologia no celular, no computador, você pode usar, né, utilizar algumas ferramentas para fazer esses registros e depois você construir o teu portfólio com bastante tranquilidade a partir de cada um dos registros, né? Ou no ensino superior, nós temos uma sugestão aqui de uma pesquisação, né, que é integrar a teoria e prática por meio de um projeto de pesquisação que aborde problemáticas concretas ali do entorno da universidade, da escola, seja o que for, ou da área de atuação, de estudo de cada educando. Por quê? Porque a partir da pesquisação, ele vai ter que ir anotando passo a passo do que está acontecendo. Então, para poder depois fazer análise, discutir isso, registrar, tem muita coisa legal conectada aqui e um potencial gigantesco de formação permanente, ou de autoformação permanente, porque eu vou sempre registrando a minha história, construindo o que a gente chama, né, de memorial descritivo da ação e também da nossa trajetória como professores. É importante registrar, né, para não perder a história, né, Evanildo? Fantástico, fantástico. Por isso que eu gosto muito. Eu gosto muito das ideias de sistematização, né? E por isso que também ela está por aqui. O Ivo disse muito bem lá no início, ela também, a didática freiriana, né, Ivo, está muito conectada à nossa experiência, né? Especialmente das boas práticas por nós experimentadas. E sistematização de experiência. Eu já participei de vários processos com os movimentos sociais e o quanto o movimento se enriquece ao sistematizar a própria prática. Então, é fundamental, por isso que também está aqui na jornada, né, da didática freiriana. Vamos a número 9, a nona pedagogia, que aqui nós chegamos no momento, importante dizer, a nona e a 10ª são duas pedagogias transversais, permanentes, né? Vocês vão notar isso, já digo por quê. Porque a nona pedagogia é a pedagogia do diálogo. Não tem palavra mais próxima de frente que diálogo, né? Eu acho que não tem. Talvez amorosidade, mas diálogo, enquanto metodologia, enquanto método, e por isso faz super sentido ser transversal aqui na didática freiriana também. Como é? Eu desde sempre achei que o diálogo tem uma identidade muito forte com o método, né? O método é dialógico porque ele não é opressivo, né? O método é dialógico porque tem uma compreensão de ser humano por trás, né? Um ser humano que também tem valor, não só o professor. Tem um monte de coisas implícitas aqui no diálogo freiriano, né? E então aqui para nós não faz sentido fazer essa caminhada inteira do ponto de vista didático e não dialogar com os outros, não compartilhar, né? Ou como você já disse num outro momento, e aqui nós colocamos no livro, né? Aquela frase do Butcher, né? Que o conhecimento tem essa dupla
dupla condição, né? A cognitiva, né? Que é aprender a realidade, e a comunicativa em torno do sentido e significado dessa realidade, para ser ressignificada, né? Para ser transformada, né? Dialogar, falar, dizer o mundo para o Freire era transformar o mundo. Muito importante. E tem uma questão de fundo aqui, né, Ivan, além dessa parte mais teórica, que nós temos insistido, eu não me recordo, Ivan, sinceramente, tenho que reler o texto aqui, se nós colocamos isso aqui no livro, que a gente se estimula para que se tenha um parceiro dialógico. Né? Nós dois conversamos muito sobre tudo que a gente vem fazendo, aqui a gente tem que estimular, né, a professora ter um parceiro dialógico, mais de um, mas pelo menos um, que você pode dialogar, conversar, compartilhar, né? Ser cúmplice nas atividades, no sentido de fazer juntos, né? Eu acho que tem muita coisa legal aqui na pedagogia do diálogo, que é essa condição necessária de não olhar para a profissão do professor como uma profissão individual, mas uma abordagem coletiva, coletivizante, e que seja de partilha, né? Nós poderíamos chamar aqui a pedagogia do diálogo de pedagogia da partilha também. E mais ainda, né, Ivo, tem um aspecto, como tu disse muito bem, um aspecto teórico, mas tem um aspecto subjetivo, que é o aspecto da experiência própria do diálogo. Como disse o Freire na Pedagogia do Oprimido, o diálogo é o encontro amoroso. Não é só um encontro. É um encontro que tem um adjetivo importante aqui. Amar o Freire é querer bem, né? E ao querer bem, obviamente que eu quero o melhor para esta pessoa que dialoga comigo, e nós queremos o bem para o mundo. E aí, sim, se nós entendemos o mundo como problemático, nos impulsiona a ação. O diálogo, enquanto método libertador, é isso, é libertador porque nós nos libertamos. Então, e por isso que ele transpassa todas as 10 pedagogias, ou as outras 9 pedagogias. Porque como é que eu faço a pedagogia da acolhida? Dialogicamente. Como é que eu faço a pedagogia da reflexão? Dialogicamente. Como é que eu faço a pedagogia da pergunta? Dialogicamente. Por isso que eu estava dizendo aqui que a pedagogia do diálogo, ela perpassa toda a didática freiriana. Porque não tem como você fazer, parafraseando o próprio mestre aqui, né? A libertação com um método opressor. Você precisa seguir passo a passo da didática freiriana através do instrumento que é o dialógico. De um instrumento dialógico. Então, esse é fundamental. E também, veja, Ivan, isso que você está dizendo me faz pensar aqui que a didática freiriana é, ao mesmo tempo, um processo formativo. Porque eu vou me tornando mais dialógico a partir do momento que eu utilizo uma didática dialógica. Claro. Há uma tendência a me tornar mais tradicional e mais opressor se eu utilizo uma didática mais tradicional, mais opressora. Porque o produto e o processo, eles têm congruência, né? Então, o processo da didática freiriana torna os professores mais dialógicos, mais freirianos. Então, ele é, sim, um processo de autotransformação. E ali na página 115 e 116, nós temos, então, duas possibilidades, né? Círculos dialógicos sobre diversidade cultural, ou sobre uma temática emergente do tempo que nós estamos vivendo, ou do local onde essa escola, essa universidade está inserida, ou no ensino superior, em eventos, por exemplo, criar debates plurais, não sectários. Não onde você diz, isso aqui é a verdade e o resto não é mais. Não, pelo contrário. A universidade precisa ser o espaço do debate plural, e aí, em eventos acadêmicos, por exemplo, é plenamente possível a gente fazer esse fomento do diálogo interdisciplinar entre estudantes, entre professores, estudantes e professores de outras universidades que vêm até o espaço para participar desse evento, sobre temáticas, obviamente, do interesse da organização do curso, ou de qual os professores participam, mas nunca perdendo de vista que, como você falou, o diálogo perpassa toda a didática freiriana e também passa numa perspectiva autotransformativa. Bárbaro. E fechamos aqui a nossa jornada, né, com a pedagogia da gratidão, esta palavra tão surrada já no dia de hoje, com vários significados diferentes, e aqui ele ganha outro ainda,
né? Poderíamos chamar tranquilamente, várias vezes consideramos, né, Ivo, a pedagogia da gratidão como uma pedagogia da amorosidade, né? Que é um termo também que o Freire reforça sempre nos seus escritos. Como que a gente chega ao final aqui, Ivo, com a pedagogia da gratidão? Eu acho que aqui é o momento de perceber, né, que nós não caminhamos sozinhos. A gente fala tanto de coletivo, a gente fala tanto de grupo, a gente fala tanto que a gente não está sozinho, e aí, de repente, a gente se perde no que fazer diário, no superatarefamento, né, e esquece muitas vezes de agradecer. Agradecer o colega do lado que, né, te serviu um chimarrão quando você estava ali preparando uma aula, o colega que te substituiu quando você precisou resolver uma demanda mais urgente, o colega que produziu com você um artigo. Por que não agradecer? Por que não dizer muito obrigado? Né? Por que não perceber que a caminhada só deu certo porque foi uma ação coletiva? Né? Então, é ser justo, né? É partilhar a vida, o saber da experiência, enfim, tem um conjunto de coisas aqui, mas eu acho que principalmente, Vânia, a humildade e a amorosidade que nos caracteriza como educadores freirianos, como educadores dialógicos. A pedagogia da gratidão está ligado a isso e, portanto, implica numa postura amorosa do professor. E repito, Ivane, o que eu digo para as minhas orientandas aqui, tá? Amor e rigor são os dois lados da mesma moeda. Não é porque nós somos amorosos que os alunos podem fazer o que eles quiserem. Não é porque nós somos amorosos que não vai ter prova. Não é porque nós somos amorosos que não precisa cumprir prazo para entregar as coisas. Pelo contrário. É exatamente a maneira como a gente conduz, a maneira como a gente se relaciona com os outros é a gratidão, é a amorosidade, é a humildade. Então, aqui está, talvez, o coração daquilo que diferencia Paulo Freire dos demais didáticos, dos demais metodólogos, dos demais pedagogos, como a gente queira, pensadores da educação. É que ele é carregado, encharcado de sentimento e amorosidade. O que muda aquela abordagem só intelectualista, só racionalista, né? Esperando aqui, fazendo essa dicotomia construída pelo pensamento moderno, né? Que é cartesiano nesse sentido, e o Freire vai redimensionar. É preciso pensar a educação. E olha que eu acho que a gente consegue sintetizar bem isso aqui quando a gente realça esta frase aqui, Ivo. A pedagogia da gratidão é um convite à reflexão sobre o valor das relações humanas na educação. É exatamente isso que tu está trazendo, né? A pedagogia da gratidão pressupõe essa amorosidade no espaço pedagógico, enquanto base para a produção desses momentos de aprendizagem. É possível, sim, como diz aqui, né, na nossa anotação, fazer educação como um ato de amor, e não como um ato burocrático do Estado na Secretaria de Educação, na faculdade, na universidade. Educar, pensar a educação, pensar a produção do conhecimento é um ato de amor que nutre a alma e fortalece o espírito de comunidade. Olha que interessante, a escola, a universidade ou qualquer outro espaço educativo tem uma potência de converter as relações humanas em relações amorosas. Isso, obviamente, que se eu aprendo assim em sala de aula, seja ela qual for, eu replico isso na minha comunidade, ou seja, no meu cotidiano. E aí a escola e a universidade encharcam o mundo com a amorosidade. É o que a gente chama aqui de pedagogia da gratidão. E perpassa também os outros elementos da nossa didática freiriana, da mesma forma que o diálogo, porque eu vou perguntar de novo, como é que eu faço a pedagogia da acolhida? Com gratidão e amorosidade. Como é que eu faço a pedagogia da sistematização? Com gratidão, com amorosidade. Então, ela vai perpassando da mesma maneira que o diálogo enquanto método, as relações humanas construídas durante esse processo todo, também sendo encharcados pela gratidão. Não é linear, né, Ivan? É cíclico, né? É o rizomático, e tem outras palavras que traduziriam isso. Então, aqui é muito importante. E veja, não é difícil de fazer, tá? Não é difícil, é uma questão de postura pedagógica, né? Você construir um mural na sala de aula onde as pessoas possam colocar uma frase de impacto ali para inspirar durante o dia aquela aula.
ser um gesto amoroso, né? Ou que a professora possa colocar, olha, você é o aluno da semana porque você fez uma boa ação aqui quando aconteceu isso. Enfim, tem um conjunto de possibilidades, né, de fazer na escola isso, né, valorizar, né, o desempenho dos alunos de forma individual, coletiva, tudo isso pode ser um gesto de gratidão. No ensino superior, a mesma coisa, integrar, né, a dinâmica da universidade, momentos em atividades acadêmicas de reconhecimento, que nossa universidade vai estar concluindo 55 anos de vida, comemorar agora em julho, 55 plaquinhas, né, uma homenagem para 55 pessoas. Isso é um gesto de gratidão. Então, assim, acho que tem um conjunto de coisas, de reconhecimento, dessa colaboração, desse processo coletivo que a gente faz, que a gente chama de modo mais genérico de educação. Onde a gente aprende, ensina, compartilha, recebe muito, recebe demais dos outros, então não tem por que não ser grato por todo esse processo que está acontecendo. Bárbaro. Ivo, quero fazer uma provocação que para quem nos acompanhou nesse segundo encontro aqui, vocês vão encontrar dentro do nosso e-book ou do livro o que a gente chama de pausa pedagógica. Em cada uma das didáticas, das pedagogias que você vai lendo, se aprofundando, tem uma pausa pedagógica. O que é a pausa pedagógica para nós aqui? É um momento de parada para registro da aprendizagem. É uma mescla entre pedagogia da sistematização e anotações cotidianas. Para quê? Porque a nossa mente não é um computador. Então, a gente vai lendo, tendo insights, ideias, né, ações práticas e concretas, e nós sugerimos que você, no próprio livro, vá anotando isso. Então, faça isso aqui. Vamos pensar aqui no ambiente virtual, onde você está vendo a gente. Digite aqui embaixo o que você aprendeu hoje, o que você teve de insight, o que você teve de ideia. Por quê? Porque essa partilha, ela pode dar luz também para quem está acompanhando a gente aqui. Então, o teminha de casa de hoje é fazer a pausa pedagógica desse nosso segundo encontro. Ivo, nós nos encontraremos dia 25 para fazer um fechamento, como você disse lá no primeiro encontro, com uma grande surpresa para todo mundo. Então, eu recomendo que você se organize para o dia 25, às 19 horas, estar de novo com a gente para dialogarmos mais sobre a didática freiriana, não é? É isso aí, né? Não perca o nosso último encontro, né? Ficamos aqui nesse segundo, finalizando aqui as 10 didáticas, né? 10 pedagogias da didática freiriana. E no nosso terceiro e último encontro, no dia 25 de setembro, que é o nosso aniversário, estaremos de novo aqui com vocês para, além de conversar um fechamento da didática freiriana, fazer na segunda metade do encontro um anúncio muito bacana que nós assim, pensamos com muito carinho, né? Reservamos com muito carinho, mas vai ficar para o terceiro encontro para que você nos acompanhe aí e esteja conosco, né? Então, foi muito legal estar aqui de novo e recomendando, né, Ivan, assim, ó, o livro está gratuito para download. Baixe o livro, compartilhe esse livro com outros educadores no grupo do WhatsApp. Ele é grátis. Mande para todo mundo e ajude a divulgar Paulo Freire nas redes sociais, na internet, nos grupos de WhatsApp. Esse também é o nosso propósito e você se junta com a gente para fazer isso juntos. Perfeito. Gente, queridos, queridas, muito obrigado pela companhia. Nós nos encontramos dia 25 às 19 horas. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.